Programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do empresário, líder comunitário e ex-prefeito de Timbó, Alidor Piritz. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on demand, através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br ou diretamente através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Senhor Alidor, eu gostaria de ouvir do senhor uma opinião sobre algumas lideranças aqui da nossa comunidade, o que o senhor tem a dizer sobre elas. Ingo Germer, sei que teve uma influência bastante grande na sua trajetória política, né? Como é que o senhor analisa assim Bem, o senhor Ingo Germer, quer dizer, não na trajetória política como mesmo, desde que eu comecei a trabalhar com ele naquela vez, né? Ele para mim foi realmente uma pessoa de visão, uma pessoa determinada, e tanto na empresa como ele foi muito humano em relação ao pessoal, sempre ajudava o pessoal que precisaria. Basta dizer que a grande maioria das casas que estão hoje na rua Cornelius Germer era do loteamento dele, e muitos, isso pagava o pessoal à medida que eles podiam. Em relação à política, ele continuou mais também nessa parte social. É o grande forte dele em creches, em sociedades. Inclusive, foi um dos grandes incentivadores também da banda João Miller, né? Que ele também ajudou muito. E assim, acho que ele teve vários projetos que marcaram a sociedade, né? Uhum. E esses 12 anos que o PMDB esteve no poder, aí, o senhor acompanhou esse período mais de perto? Qual a sua análise sobre esse período que o Valdir Lado e Oscar Schneider foram governo em Timbó? Não, eu acho que foi justamente um período que Timbó deu mais um bom lance, né? Em relação, por exemplo, ao Valdir, em relação ao desenvolvimento viário, que foi muito bom, né? E em relação à educação, ele inclusive conseguiu, no caso, pegar as escolas do interior, centralizar tudo mais no centro, que acho que foi um grande passo também para a educação do município, em que as crianças desde pequena podem acompanhar melhor as aulas, porque cada série, cada aula tem uma sua sala separada, enquanto que no interior acontece ainda hoje, como aconteceu comigo, em que 3, 4 séries estão estudando na mesma sala com o mesmo professor na mesma hora, né? Então isso dificulta tanto o professor como o próprio aluno para aprender. Uhum. E o senhor está acompanhando a atual administração de Timbó, do prefeito Laércio? A gente, como político, sempre está olhando. Uhum. Mas já dá para ter uma análise, assim? Ou ainda é cedo? Eu acho que é cedo para a gente dizer, né? Porque falta 2 anos e coisa. Estou vendo que ele está fazendo coisas aí boas também, né? E, como já falasse, acho que é para de dizer, olha, bom ou ruim, temos que aguardar. Uhum. Senhor Alidor, no atual governo do Estado, de Luiz Henrique da Silveira, agora estamos com o Pavan, mas é a gestão Luiz Henrique da Silveira, foi implantado um modelo de descentralização do poder, que culminou com a criação de secretarias regionais. Timbó também foi contemplado com uma secretaria. Como é que o senhor avalia esse projeto, esse modelo de administração? Eu avalio ótimo, porque olhando custos, né? Quando estava centralizado, os nossos prefeitos, lá do Chapecó, para os últimos recantos do município, para qualquer informação, qualquer projeto, tinha que ir na parte central ou à capital, enquanto que hoje eles têm as secretarias nos locais, ao menos mais perto, projetos até determinados limites, eles mesmos definem, né? E quando são projetos maiores, aí eles levam os projetos de 3, 4, 5 municípios ao mesmo tempo, e com isto evita-se os altos custos das prefeituras para ir em busca de recursos. Então eu vejo um projeto muito bom nesse sentido, apesar de ter talvez mais gente para o governo do Estado. Diretamente talvez é um custo maior, em vista de mais gente. Mas olhando o benefício para os municípios, é benéfico. Senhor Alidor, e com relação ao governo federal? Tivemos aí 8 anos de PSDB com Fernando Henrique Cardoso e agora 8 anos do governo Lula, do PT. Um operário na presidência. E agora vamos ter uma primeira presidente mulher. Como é que o senhor está avaliando a questão federal? Estamos
sendo bem administrados nesses últimos anos? Bem, eu acho que no tempo do Lula, ele conseguiu mais ou menos manter o equilíbrio da balança, mais ou menos, né? Inclusive, a inflação cresceu muito pouco, tivemos aqui uma economia relativamente, até determinado ponto, estável, enquanto que a oscilação do dólar em relação ao nosso custo, em relação ao produto importado, não se torna muito interessante ao nosso empresário, porque o produto importado de determinadas empresas e determinados produtos vem com um preço muito mais reduzido do que o próprio produtor aqui consegue fornecer. Aí eu vejo que aí o governo federal devia taxar certos impostos de importação de acordo com o produto que é produzido aqui em relação ao importado, para favorecer mais o nosso empresário, não visando que ele deva ser realmente conseguir pôr o seu preço lá em cima para prejudicar o consumo interno, né? Então eu vejo isso nesse sentido. Uhum. Mas a sua avaliação, assim, ela é mais positiva ou negativa? Positiva. Mais positiva. Em relação à expectativa do senhor para a primeira mulher presidente, o que o senhor acha? Não por ser primeira mulher, me deixa certas colocações que ela coloca, certas situações, eu fico em certa dúvida em relação ao futuro de administração dela, né? Porque em relação a mudanças em taxas e mesmo outras colocações assim, sem estar administrando, eu acho que é muito prematuro certos casos que ela coloca. Posicionamentos, então, o senhor acha que ainda é preocupante? Preocupante ainda, sim. Muito bem. E com relação ao Raimundo Colombo, qual é a sua expectativa? O senhor acha que o PMDB fez certo de fazer essa coligação? A nível de Estado, manter essa coligação que já existia com o Luiz Henrique? Exatamente. Eu vi também o caminho certo em vista Raimundo Colombo. Eu vejo uma pessoa altamente competente em vista do que ele fez lá em Lages, né? Ele é prefeito 3 vezes, e também assim da competência e da colocação em relação durante a campanha que ele fez, a visão dele, né? Então eu vejo que Santa Catarina acertou novamente em conseguir eleger o Colombo. E manter essa coligação. E em relação a Timbó, senhor Alidor, eu sei que o PMDB saiu meio que rachado na última eleição municipal. Como é que o senhor vê? O senhor acredita que o PMDB deve tentar procurar também repetir a aliança em Timbó ou o senhor acha difícil? Eu teria a seguinte colocação. Muito cedo, porém, devemos começar a decidir. Então, eu acho que a partir do início do ano agora, as coisas devem ser analisadas com mais profundidade, partido por partido, cada um traçar a sua meta, o que ele quer, e ver se dentro dessas metas ele tem condições de caminhar sozinho ou tem que procurar aliança. E dentro desse projeto eu vejo muito saudável de que, então, se precisa ser feita aliança para o bem do município e em benefício da comunidade, aí no caso deva acertar em vez de haver muita discussão indevida. Muitas divisões, então o senhor acha que... Bom, este é o ex-prefeito de Timbó, uma autoridade em política aqui na nossa região, e ele está contando a sua história também falando de assuntos de interesse da comunidade. Nós vamos então a mais um breve intervalo e já retornaremos.